caríssimos irmãos e irmãs que acompanham este nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, segunda-feira da quarta semana da Páscoa, vamos refletir sobre a primeira leitura, que é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 1 a 18. Esse texto, assim como todo o seu contexto, que compreende o capítulo anterior, o capítulo 10, reflete um dos momentos mais importantes da Igreja nascente, conforme a dinâmica narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. O episódio narrado é a continuação e primeira repercussão do encontro de Pedro com o centurião romano Cornélio na cidade de Cesareia, que é considerado, depois de Pentecostes, o acontecimento mais importante de todo o livro, porque marca a abertura oficial da comunidade cristã à universalidade. Foi ali que a Igreja decidiu, sob a liderança de Pedro e a condução do Espírito Santo, que não se podem impor barreiras para a entrada de pessoas na comunidade, já que Deus não faz acepção de pessoas. Ali, Pedro se convenceu de que o Espírito Santo e a Palavra de Deus não são propriedade de nenhum grupo e de nenhuma religião. Então, aquele acontecimento gerou grandes repercussões, como a insatisfação e a resistência de uma ala mais conservadora, digamos assim, da Igreja primitiva de Jerusalém, que não queria aceitar que pessoas oriundas do paganismo integrassem a comunidade sem antes submeter-se às leis judaicas, principalmente ao rito da circuncisão. Pedro batizou Cornélio, um pagão, com toda a sua família e viu que o Espírito Santo desceu sobre eles da mesma forma como tinha descido sobre os primeiros discípulos em Pentecostes. Mas, quando voltou para Jerusalém, ele foi duramente contestado e questionado e teve que dar satisfações aos cristãos de origem judaica da comunidade que não estavam abertos para aquela novidade. E é isso que mostra a leitura de hoje. A contestação do grupo dos cristãos de origem judaica a Pedro, pelo seu contato com os pagãos, e em seguida a justificativa de Pedro, que é ao mesmo tempo uma retrospectiva e uma quase repetição do episódio narrado no capítulo anterior, que é o capítulo 10. Pedro não é acusado de um desvio de doutrina, mas simplesmente de ter entrado em casa de pagãos e comido com eles. Isso mostra a rigidez das leis judaicas de pureza, que eram leis separatistas, e como uma corrente de cristãos queria mantê-las na comunidade, o que seria uma negação do agir contínuo do Espírito Santo e da mensagem de Jesus, que veio para mostrar que Deus é acessível a todas as pessoas sem nenhuma distinção. Em sua justificativa, Pedro conta tudo o que aconteceu, mostrando que é Deus quem conduz a ação evangelizadora da Igreja. O que ele fez foi interpretar, ler os sinais dos tempos. Ele discerniu e percebeu que não poderia ser obstáculo ao agir do Espírito Santo. Ele fez memória das palavras de Jesus, como afirma o versículo 16, ao falar do batismo, mas isso vale para tudo o que Jesus disse e ensinou. Tudo o que a Igreja deve fazer, qualquer decisão a tomar, tem que estar de acordo com o que Jesus disse, ou seja, de acordo com o Evangelho. Quando ela esquece o que Jesus disse, ela se distancia do seu projeto e, consequentemente, deixa de cumprir a sua missão. É preciso, portanto, fazer como Pedro, fazer memória das palavras de Jesus para não ser um obstáculo ao agir de Deus e à ação do Espírito Santo.
E só favorece o agir de Deus quem age conforme as palavras de Jesus. Foi isso que Pedro concluiu conforme a sua exposição aos irmãos de Jerusalém que criticaram o seu comportamento. E no final, também eles que contestaram Pedro aprovaram a sua atitude, glorificaram a Deus pelo que tinha acontecido, porque também eles se convenceram que Pedro tinha agido conforme a vontade de Deus. São muitos os apelos que emergem desta leitura, mas certamente os principais são estes: que ninguém na comunidade se oponha ao agir de Deus e que tudo o que venha a ser feito seja de acordo com o Evangelho, ou seja, de acordo com aquilo que Jesus fez e ensinou.